Senhoras e senhores, boa noite. Em cumprimento ao artigo 48 do artigo 9º do parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos dar início à audiência pública referente aos demonstrativos, avaliação do cumprimento das metas do primeiro quadrimestre de 2025. Aqui está, né? O registro apresenta dos vereadores. Estão chegando ainda aí, né? A gente está no início. Público presente, de novo, é uma boa noite aí. Janete, Humberto, então, Camila, sejam todos bem-vindos. Graças de Deus, né? Agora a gente passa a palavra para o contador, homem que tem um dinheiro, hein? Da Prefeitura Municipal de Jaú, o senhor Deilson. Dielson. Olha, nome bonito, hein? Ezera da Silva Neto. Com a palavra, seu contador. Quero ver se tem dinheiro hoje, hein? Por favor, hein? Vamos ver. Uma boa noite a todos. Eu sou o Dielson, contador da Prefeitura, e vim apresentar a execução das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. Receitas orçamentárias. O primeiro quadro é as receitas por natureza. Então, em relação às receitas correntes, tivemos uma previsão para o ano, né, de 801.759.668. E no primeiro quadrimestre já foi arrecadado 257.586.796. Isso representa 32,12% do valor previsto até o primeiro quadrimestre. Em relação às receitas de capital, teve uma previsão de 21.916.149. Foi arrecadado até o primeiro quadrimestre de 2025 1.592.102. Isso representa 7,26% do que foi previsto até agora. O total da receita bruta, né, prevista dá 823.675.817, com a dedução do Fundeb de 58.600.000, fica uma receita líquida de 765.075.817. E dessa receita bruta, até agora, né, até o final do primeiro quadrimestre, foi executado 259.178.897, que representa 31,46%. E quando deduz o Fundeb, o valor previsto fica em o valor arrecadado, né, do Fundeb, da receita líquida, fica em 236.580.060, que representa 30,92%. O acumulado vai ser os mesmos valores do primeiro quadrimestre, né? Porque ainda só teve um quadrimestre nesse ano até agora, né? Para avaliação. Nesse novo quadro, a gente observa o comparativo das receitas por natureza. Fazendo uma comparação do primeiro quadrimestre de 2024 para o primeiro quadrimestre de 2025, observamos o seguinte. O primeiro quadrimestre de 2024, a receita corrente ficou em 236.604.241. Em 2025, 257.586.796. Isso representa um aumento em relação à receita corrente de 8,86%. Em relação às receitas de capital, em 2024, no primeiro quadrimestre, teve uma receita de 5.665.151 e no primeiro quadrimestre desse ano, uma receita de 1.592.102.
houve uma queda aí de 71,89%. Em relação à receita bruta, o valor ficou em 242.269.392 e em 2025, 259.178.897. Houve um aumento de 6,97%. E também houve um aumento em relação à dedução do Fundeb em 5,16%. E aí fica uma receita líquida de 220.781.236 no primeiro quadrimestre de 2024 e 236.580.060 no primeiro quadrimestre de 2025, alta de 7,15%. Aqui observamos o demonstrativo das principais receitas do município. O FPM, houve uma arrecadação até agora de 34.920.762. O Fundeb, 29.157.489. O ICMS, 28.469.841. O IPVA, 26.747.426. O SUS, 26.714.178. O ISS, 15.865.514. O IPTU, 14.261.518. O ITBI, 3.707.348. E o FNDE, 2.473.327. E aí, nesse primeiro quadro aí, a análise horizontal, a gente observa o que é que foi executado até o primeiro quadrimestre. Então, por exemplo, o FPM, ele teve uma previsão de 111.104, né, e foi executado 31,43% até o primeiro quadrimestre. O Fundeb, 32,54%, o ICMS 34,3%, o IPVA 71,89%, o SUS 36,75%, o ISS 26,44%, o IPTU 19,52%, o ITBI 21,30% e o FNDE 25,35%. E de toda a receita arrecadada até o final do primeiro quadrimestre, que foi de 182.317.404, observamos que a principal receita do município é o FPM, que representou dessa arrecadação 19,15%. Sim. Desse ano aqui, 2025, referente ao ano 2024, teve alteração? Subiu ou abaixou? A gente vai ver agora no próximo quadro. É justamente isso aí. Em relação ao FPM, em relação ao primeiro quadrimestre de 2024, comparando com o primeiro quadrimestre de 2025, tivemos uma alta de 3,30%. O Fundeb caiu 0,17%. O ICMS houve um aumento de 5,53%. O IPVA, aumento de 7,76%. O SUS, aumento de 17,19%. O ISS, aumento de 12,86%. O IPTU, aumento de 8,51%. Já o ITBI e o FNDE tiveram queda de ITBI 25,68% e o FNDE 22,01%. O acumulado é o mesmo valor do primeiro quadrimestre, já que só estamos... A gente teria que fazer uma avaliação mais detalhada, e aí a gente pode passar essa informação depois. Ok? Despesas orçamentárias. Em relação às despesas orçamentárias, a receita corrente foi prevista... a despesa. A despesa corrente foi fixada em 738.235.297. Foi empenhado 378.705.647 de
despesas empenhadas. A despesa de capital foi fixada em 64.659.031 e foi empenhado até agora 17.500.509. A despesa total fixada foi 803.394.398 e o que foi empenhado até agora no total foi 396.206.156. Do total que foi empenhado, 95,58% é referente às despesas empenhadas, às despesas correntes, e 4,41% é referente às despesas de capital. O acumulado é o mesmo valor também. Comparativo. Está com um probleminha aqui na... Só uma pergunta que eu já pedi. Sim. Se empenha um valor e líquido praticamente 50%. Né? Se empenha-se 378 Só. e liquida 171, né? Como? Empenha-se 378 e liquidado 171. O empenhado 378.705.647 de despesa corrente e essa diferença é que está empenhado ainda, está programado ou é? O que está programado da corrente é 738 milhões, 235.297 e foi empenhado até agora 378 milhões. Esse percentual de 95% é só em relação ao total que foi empenhado. O que é que a despesa corrente significa do total empenhado, mas não tem a ver com a execução. Nesse quadro aqui não está aparecendo, está com um probleminha aqui, mas eu vou falar aqui os valores. Despesa do comparativo da despesa por natureza. Tá. Em relação às despesas empenhadas no primeiro quadrimestre de 2024, foi empenhado 313.797.794, que é esse primeiro que não dá para ver. E em 2025 foi empenhado de despesa corrente no mesmo período 378.705.647, um aumento de despesa empenhada de 20,68%. Quando comparamos as despesas de capital, no primeiro quadrimestre de 2024, 22.026.092 e em 2025, 17.500.509. Então, teve uma queda aí de 20,54% na despesa de capital. No total, até o primeiro quadrimestre, foi empenhado 335.819.886 e em 2025 empenhado 396.206.156, né, um aumento de 17,98%. O liquidado em 24 de despesa corrente 150.007.181, em 2025 171.890.985, que representa um aumento de 14,54%. Em relação à despesa de capital liquidado, em 2024, 5.591.350 e em 2025, 6.305.862. Representa aumento de 12,77%. No total, o que foi liquidado no mesmo período do ano passado foi de 155.598.531 e no primeiro quadrimestre desse ano, 178.196.847, que representa um aumento de 14,52%. Vamos agora para o resultado orçamentário. Em relação ao resultado orçamentário, a gente verifica
o que foi arrecadado até agora... Esses 4 meses, né? Isso. O que foi arrecadado até agora, nesses 4 meses, de 235, que foi 235 milhões 861, 436 em relação à prefeitura, né? A Câmara não teve receita e o SAIN já teve 718.625 de receita arrecadada, né? Que dá um total de receita realizada de 236.580.60. E aí arrecadou esse valor e nesse primeiro quadrimestre foi empenhado 396.206.156, ou seja, o município ele se comprometeu a executar essas despesas, né, nesse valor de 396 milhões, mas até agora foi arrecadado 236 milhões. Porém, não é uma... Se empenhou mais do que tem o dinheiro, né? Não, mas não é uma preocupação, porque em muitos casos é empenhado por ano inteiro. Então, ainda vai vir a arrecadação, mês a mês, então não é uma preocupação. E o que foi liquidado foi de 178.196.847. E aí, no total, o valor que faltou a arrecadação cobrir nesse exato momento foi de 159.626.96, né? Que faltou uma cobertura de 67,47%. Porém, repito, não é uma preocupação, porque muitos contratos são empenhados por ano inteiro e a receita arrecadada só é referente ao primeiro quadrimestre. Então, não tem nem como fazer uma comparação. Não é preocupante. Em relação ao liquidado, foi liquidado no total 58.383.224, né, referente aos 3 entes municipais, e a receita cobre a mais em 24,67%. Eu diria que se o liquidado tivesse maior, aí sim seria uma preocupação, mas não é o caso, porque a despesa liquidada é quando o fornecedor ou o fornecedor que fornece o produto ou o serviço, ele executou. Então, a prefeitura tem que pagar, só que aí o que foi liquidado foi menos do que foi arrecadado. Então, na realidade, se arrecadou 236 e se foi pago 178, né? O empenhado que é a diferença. O empenhado é que teve uma diferença maior, só que não é uma preocupação. E também tem cobertura de superávit do ano anterior, né, que dá uma cobertura maior. Limites constitucionais. O primeiro quadro é dos restos a pagar, né, que são despesas de anos anteriores, né, que a prefeitura vieram de anos anteriores e tem que ser pago, né, agora. E aí, em relação à prefeitura, os restos a pagar processados inicialmente estavam em 31.131.194, restos a pagar não processados 38.247.464. O total... é porque não está aparecendo aí saldo inicial e agora é pagamento. Dos restos a pagar processados, foi pago 29.098.700, que é essa terceira coluna. Na quarta coluna, dos restos a pagar não processados, foram pagos 17.451.067. Foram cancelados de restos a pagar processados da prefeitura 386.352, e de restos a pagar não processados foram cancelados 238.830. E aí ficou um saldo, né, ainda a pagar de anos anteriores, de restos a pagar processados 1.646.142, né, que é aquela despesa que foi empenhada, liquidada, mas não foi paga. O fornecedor já entregou o produto e serviço, só que ainda não pagou. Ainda não foi pago. E restos a pagar não processado, que foi empenhado, mas ainda o fornecedor ainda não entregou,
ainda ficou um saldo de 20.557.567. É um valor grande, só que o fornecedor ainda não entregou o produto, então a prefeitura não tem a obrigação de pagar ainda. Em relação à Câmara, resta pagar processados inicialmente 208.647, resta pagar não processados 630.122, foram pagos 208.647, resta pagar não processados, foram pagos 606.458. Em relação a resta pagar processados, não houve nenhum cancelamento para a Câmara, e resta pagar não processados foram cancelados 4.508. E aí, de resta pagar processados para a Câmara, não ficou nenhum valor, e para resta pagar não processados ficou um valor de 19.161. E em relação ao SAENJA, resta pagar processados tiveram um saldo inicial de 9.358, resta pagar não processados 19.390, foram pagos de resta pagar processados 9.198, de resta pagar não processados foram pagos 13.715. Não houve nenhum cancelamento e o saldo, o SAENJA de resta pagar processado foi de R$160 e de resta pagar não processados 5.675. E aí ficou um saldo total de todos os órgãos, entes públicos, total de 1.646.302 de restos a pagar processados, e de restos a pagar não processados ficou um saldo a pagar de 20.582.403. Em relação à aplicação mínima, né, que é uma exigência constitucional, né? A aplicação mínima é de 25% da receita de impostos e transferências de impostos, né? Tem que aplicar no mínimo 25% desse valor na educação do município. E aí a receita dos impostos e transferência de impostos foi de 160.635.156. E aí, o que foi empenhado até agora foi de 64.598.361, que representa 40,21%, né? Um percentual bem acima do mínimo de 25%. O que foi liquidado, 38.353.798, ficou em um percentual de 23,87%. Porém, ainda estamos no primeiro quadrimestre, então até o final do ano é esperado que o percentual mínimo seja atingido. E o valor pago foi de 37.310.381, que foi um percentual de 23,22%, aí a mesma situação. Até o final do ano é esperado que a aplicação mínima no ensino seja atingida. Aplicação do Fundeb. Houve uma receita total de 29.903.451. Quando a gente tira o VA, que é uma complementação da União para o Fundeb, a receita total fica em 29.395.983. Isso é o valor que foi arrecadado até agora do Fundeb. E aí tem a exigência da aplicação de 70% para os profissionais da educação básica, né? E aí a base de cálculo vai ser essa de 29.395.983, né? E tem que aplicar 70% desse valor. E aí foi empenhado até agora 22.791.173. Isso representa 77,53%. Foi liquidado o mesmo valor, o mesmo percentual, e pago foi 21.865.222, que representa 74,38%. Em relação à aplicação de 70% para os profissionais da educação básica, nesse momento o percentual foi atingido. Só que há também uma exigência que desse valor dos 29.395.983
menos essa complementação da União, que 90% desse valor seja aplicado no ano. Tem essa exigência, 10% pode ser aplicado no ano seguinte. E aí, desses 90%, o percentual ainda está em 77,53%, mas como ainda estamos no primeiro quadrimestre, a tendência é que até o final do ano o percentual seja atingido. E considerando a receita total dos recursos do Fundeb mais o VA, o percentual de aplicação do empenhado está em 76,21%, liquidado 76,21%, também é o mesmo valor, e o valor pago 73,11%. Em relação à aplicação da saúde, há uma aplicação mínima obrigatória de 15% da receita de impostos e transferência de impostos, né, que o valor até agora está em 160.635.156. Essa é a base de cálculo. Se considerarmos a despesa empenhada, o valor está bem acima, está em 42,17%, está bem acima do mínimo. E o empenhado e o liquidado, que o valor foi de 35.266.292, a aplicação está em 21,95%, também acima da aplicação mínima de 15%. E o valor pago, 34.550.248, representando 21,50%, também acima do valor exigido. Despesa com pessoal. Em relação à despesa com o pessoal, a base de cálculo é a receita corrente líquida, né, que considera as despesas correntes. E aí, no primeiro quadrimestre, e considera o que foi arrecadado no mês de abril e os 11 anteriores, né, os últimos 12 meses de abril para trás. E o valor está em 693.729.429. E a despesa com pessoal desse período foi de 215.843.307, representa um percentual de 31,11%. A despesa máxima é de 54%, só que está bem abaixo do limite máximo. Então é isso, obrigado a todos e pela atenção. Só fazer essa última... Sim. No ano de 2024, vocês fecharam para os funcionários com 33,73, né? Isso. E agora, nesses 4 meses aqui, está com 31. No primeiro quadrimestre desse ano, está em 31,11%. Tá bom. Do segundo quadrimestre de 2024 para cá, houve a aplicação diminuiu, né? Foi para 31,11%, principalmente pelo aumento da receita. Então a aplicação acaba ficando menor. Show de bola. Ok? Obrigado. Mais alguma colocação? As meninas aí, alguma colocação? Eu abro agora a palavra para os público presente. Quero agradecer aqui a presença do secretário Toninho, da Prefeitura Municipal de Jaú, o Dr. Segura também está presente aí. Everton. Alguém de vocês quer se manifestar? Referente aos 4 meses da Prefeitura Municipal de Jaú? Quer falar? Pode vir aqui na frente, comunique-se. Eu ia fazer uma pergunta, mas aqui é aquilo que você falou, é mais legal sempre no final, né, do ano. Sim. A realidade é o que a população nos pergunta. Automaticamente tem dinheiro em caixa, correto? O caixa a gente teria que ver, fazer uma análise específica, né? Porque aqui a gente não está com a informação do dinheiro em caixa, a gente só mostrou as receitas, despesas e a execução orçamentária. O caixa já é outra situação que a gente tem que avaliar. E referente à dívida, o município também
você já colocou aqui, né? Que fecha no ano lá, né? Termina o ano. A dívida também a gente não está com essa informação aqui, mas a gente pode... A próxima, então, você faz uma gentileza de trazer para nós essas duas. Ok. Tá bom? Então, nada mais havendo, eu dou por encerrado a presente sessão, audiência, né? E determino a ata digital. Boa noite a todos aí. Após a gente vai ter agora da saúde, né? Agradecer sempre a Deus, aos funcionários da Câmara, em nome da direção da Camila, que está presente, aos funcionários da Secretaria de Finanças, né? Meus parabéns aí pela apresentação, tá? E nada mais havendo, né? Encerro a audiência pública. Uma boa noite a todos aí, que Deus abençoe todos vocês.